Eu fiz um vídeo dias atrás falando da façanha, a minha façanha literária de ter lido aí quase esse livro inteiro. E aí naquele vídeo eu termino dizendo, né, que eu vou falar sobre essa história aqui. Então, agora é o vídeo em que eu vou colocar as impressões da minha experiência literária, não focando na minha façanha de ter lido um monte de páginas, mas focando sim na história, a história que eu li aqui nesse livro, esse livro que se chama O Risco, da série Mindfuck, e é um braço da editora Schwartz, tá? Que a gente conhece pelo nome Paralela. Então essa editora Paralela aqui, na verdade, ela tem a ver com a editora Schwartz. Editora Schwartz que ela fica em São Paulo, tá? São Paulo, capital, é onde se localiza essa editora. Claro que essa é uma publicação internacional, então tem a tradução aqui da Lígia Azevedo, segundo consta aqui na ficha catalográfica, olha só. Tradução da Lígia Azevedo. E tem aqui a preparação de Clarissa Mello. O que seria essa preparação? Não faço a menor ideia. Revisão de Natália Mori e Luísa Cortes. E a ilustração da capa, Gustavo Magalhães. Tá bom? Tá aqui. Muito bacana. Nem sempre dou os créditos, a gente não é obrigado a isso. Mas, pelo carinho que eu tive por essa obra aqui, achei interessante falar das pessoas envolvidas para a produção brasileira dessa obra aqui, tá bom? O original dela, desculpem, o original dela é de 2016, tá? É de 2016. Mas aqui no registro brasileiro consta no Brasil este ano de 2026. A história é uma história de vingança e crimes brutais. Desculpem, vocês me verão tossir aqui. É uma história de vingança e crimes brutais. O que acontece? No começo, eu já falei, né? Eu conheci esse livro, porque algumas pessoas falaram que era uma leitura hot e tal, e que não gostam do gênero. Eu falei, me dá que eu quero, então ganhei de presente. E eu estava esperando uma história hot. O que é uma história hot? É uma história com elementos pornográficos, elementos picantes, elementos eróticos, descrições ali, daqueles atos mais libidinosos e tal, né? Você já entendeu aonde eu quero chegar. Eu estava esperando uma história desse tipo. Mas não. O que eu vi aqui é uma história onde tem um pouquinho disso, mas numa força muito mais branda do que eu imaginei. É uma história de crime, de investigação, de vingança, brutalidade, maldade e também podemos dizer psicopatia. Será que a vingança, onde a pessoa se sente à vontade e até tem prazer em ser tão criminosa e brutal quanto aquela em que ela vai se vingar, será que isso pode ser considerado uma psicopatia? Não sei, mas é o que a gente vê aqui nessa história, que começa de uma forma bem levezinha, como quem não quer nada, né? No começo eu não estava dando nada para a história. Ela já começa com esses 4 nomes aqui, olha só. Não sei se vai dar para mostrar. Isso, 4 nomes, olha só. Tem 4 nomes aí riscados que você tá vendo. Tim Hoover, Chuck Cosby, Nathan Malone e Jeremy Hoyle são as 4 vítimas
que a moça, a Lana é o nome dela, tá? Lana. São as 4 vítimas que a Lana já tinha feito. Mas a gente só vai entender esse comecinho aqui, com esses nomes escados, um pouquinho depois, tá? Porque embora tenha essa apresentação aqui, que já fala da vingança e tudo, mas a história abre para um café, tá? Tem um café, a moça, né? Ela chama Lana, ela tá ali naquele café passando um tempo, mas a gente já vê ela conversando com um cara. E ali parece um encontro, né? Parece um encontro ali dos dois e tal. Então tem aquela situação tipo, já vai começar o hot, né? Porque eu tava lendo achando que era isso, né? Então logo no começo eu já vi aquela situação do café, os dois ali conversando, trocando uma ideia. Pensei, nossa, mas já vai ter o hot, assim, logo no começão da história, né? Mas não, cara, ela dá o toco no cara, né? Ela nem sabia o nome dele, na verdade, assim, aquela coisa que depois cai no seu esquecimento, você nem lembra mais, né? Nossa, nem lembro mais como é que chamava o cara. Mas você só quer se livrar da pessoa, né? Então ela se livra dele. E aí a gente vê que ele vai para uma mesa onde está um amigo. Aí você se situa do negócio. O que que é? Aquilo não tinha sido aquele encontro normal que você já deixa combinado com uma outra pessoa, né? Então tá ali, vocês combinaram e agora estavam se conhecendo melhor. Não, aquilo é o seguinte, eram 2 amigos que pararam ali por acaso, tá? Depois tem o porquê eles estiveram ali e tudo, mas no começo da história a gente se situa disso. Eles pararam ali por acaso, um deles viu a moça lá, né, e começou a trocar uma ideia com ela. O cara se acha, né? Então ele achou que ia conseguir alguma coisa com a mulher, mas a mulher deu fora nele. Só que a mulher, Lana, quando a Lana foi pagar a conta dela no café, a atendente falou que já estava paga, que tinha sido paga por um dos caras ali, um daqueles 2, né? E ela não gostou daquilo. Ela não gostou e ela aproveitou que eles ainda estavam ali, indo embora e tal, e ela foi conversar com o cara, né? Falou, olha, você não precisa fazer isso, eu não gosto desse tipo de coisa, eu sou uma mulher empoderada, sou independente, não dependo de homem para nada, e não quero que isso mude, estou muito bem assim, obrigada. Então toma, né? Toma aqui. Deu uma cédula ali que já correspondia ao valor que o cara tinha pagado, né? Então ela devolveu o dinheiro pro cara. Toma isso daqui, isso aqui é para você. E o cara, aquela coisa, né? Não, porque eu não quero, porque eu fiz, porque foi um prazer, porque não sei o que, não sei o que. Nessa história toda, eles acabam trocando uma ideia. Ela fica impressionada com ele, porque o cara, em 2 minutos, ele já mostra o contrário do outro, né? Enquanto o outro queria impressioná-la pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, esse cara já virou para ela e mostrou como ela era qualquer coisa para ele, entendeu? E isso foi o que ligou ela ao cara. Ela falou assim, opa, esse cara tem alguma coisa diferente, né? Tem alguma coisa diferente nessa pessoa aí. Isso acabou despertando uma atração nela. O cara fez isso proposital, tanto que ele deu o cartão dele para ela. E aí ela percebeu, olha só, né, que FDP. Então esse é o jogo dele, né? No fim ele me deu o cartão dele. Pois é, funcionou. Funcionou, ela ficou interessadíssima por ele. Só que é o seguinte, meus caros.
No começo, nesse diálogo entre os dois, foi falado, né, que ele era um agente do FBI e tal, e só que a gente acha que isso ficou só naquele bate-papo, que era só um papo furado ali. Mas o cara realmente era agente do FBI. O cara realmente trabalha no FBI, um dos melhores investigadores do FBI. E aí, quando ela se dá conta disso, começa a história de verdade. Isso já vai logo no começo, tá? A gente já vai se situando disso logo no começo da história. Aí pronto, aí a gente quer ver o que mais a história tem para oferecer. Por quê? Porque a gente descobre que ela matou esses 4 homens que a gente viu logo na introdução da história. Aqueles 4 nomes são nomes que ela matou. Então, olha só, né? A pessoa mata 4 homens brutalmente e em seguida ela conhece um agente do FBI. E aí você vai falar, Fabiano, eles estão infiltrados, estavam no rastro dela e tal. Não, não é o que mostra esse livro aqui. Nesse livro mostra que realmente foi um encontro por acaso, tá? E ela começa a fisgá-lo cada vez mais. Então o que a gente vai vendo é um cara que inicialmente ele era o durão, ele era um cara inicialmente assim, apesar dele ter uma leitura das pessoas impressionante, e isso foi o que deixou ela impressionada, né? Um cara durão, que não queria impressioná-la, mas acabou impressionando. Não pelas suas... Ai, olha como eu sou virtuoso, olha as minhas qualidades. Não, mas pela conversa que fez com que ela percebesse que ele tinha uma visão de águia. Ele enxergava longe e ele sabia muito bem aquilo que ele estava vendo diante dele. Então isso deixou ela impressionada. Um misto daquela coisa assim... será que ele vai me descobrir? Mas estou atraída por isso. Estou muito atraída em me colocar a esse perigo. É basicamente essa situação que a gente vê. A gente não, eu agora penso, né? Que ela de repente não é que ela estava atraída por ele em si, mas pelo perigo, né? Essa adrenalina dela tá cada vez mais envolvida com ele e ao mesmo tempo, tipo, será que ele vai me pegar? Será que ele vai descobrir que eu estou matando essas pessoas? Porque tem mais, né, para morrer. Tem muito mais para morrer. A gente vai acompanhando o desenrolar, porque ela tem um amigo que é o Jake. O Jake, depois de muito que se passa na história aqui, foi que eu fui ligar os pontos, né? Que eu fiquei, chegou uma hora na história que eu fiquei pensando, mas qual que é o papel desse cara na vida dela? Será que eles foram namorados? Será que já transaram? O que será? Não, depois de muito que passa a história, já quase no fim dela, foi que eu percebi. O Jake era namorado do irmão dela. E eles se uniram, então, numa trama de vingança contra as pessoas, os caras, né? Os homens. Os homens que capturaram ela e o irmão dela, né? Em nome da moral, dos bons costumes, em nome da família tradicional, em nome do sagrado, que jamais pode ser adorado por esses tipos de pessoas como ela e o irmão, e eles resolveram fazer, digamos, a justiça com as próprias mãos. Isso no conceito torto dessa machaiada, né? A machaiada que viu o quê? Ela é puta, o cara é viado. E eles são religiosos, eles gostam de Deus, eles gostam de igreja,
Eles não tem devoção. Aqui não tem assim nada explicando muito sobre religião. Apenas tem um parágrafo, um único parágrafo assim que passa despercebido, mas que fala, né, que tipo, eles não são ateus, né? Eles gostam de acreditar que existe Deus, essas coisas. Então, isso já dá margem para essa machaiada falar, mas como assim, uma puta, um viado? Não, isso não tá certo, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma providência, né? Que tipo de gente é essa agora que fala em Deus? Então isso não fica muito explícito, mas algumas pessoas conseguem ver esse único parágrafo que fala sobre isso. Quem não conseguir ver esse parágrafo vai interpretar como? Vai interpretar como homens que arrumam um motivo qualquer para pegar os dois e promover aquela ação de explosivo coletivo contra eles, tá? Então, tipo, você não precisa procurar o tal do parágrafo que fala ali muito porcamente da religiosidade. Não, você não precisa se preocupar com isso. Seu entendimento aqui vai ser o quê? Ah, esse grupo de homens retardados, eles quiseram arrumar alguém para se divertirem por seu estupro coletivo, então eles foram a vítima da vez, ela e o irmão, tá? É assim que você vai ter entendimento dessa história. Era para ela ter ido para o andar de cima junto com o irmão, mas ela sobreviveu. Ela sobreviveu, isso ficou em segredo, no livro não especifica assim, nossa, o que ela fez para isso ser mantido em segredo, né? Porque todos os caras estão convictos de que ela está morta e enterrada, tá? E passaram-se 10 anos. 10 anos. Não foram 10 dias, nem 10 semanas e nem 10 meses. Foram 10 anos. 10 anos que ela se articulou para o momento dessa vingança aqui. Aqui deixa muito claro, né, tudo que ela passou, ela teve muitos problemas emocionais, ela até hoje ficou com uma sequela em que de repente certos toques, né, despertam gatilhos nela, né, comportamentos assim irracionais. Então ela ficou sequelada assim, mas ao longo desses 10 anos ela se preparou para demonstrar o mínimo dessas sequelas possível. Então foram 10 anos de preparação e agora ela estava colocando os crimes em práticas. Ela matou 4, que na história já começa, né, com esses 4 sendo apenas nomes que ela já tinha feito isso, mas a gente acompanha agora ela matando os outros, tá? E é assim, é uma crueldade imensa, porque não é aquele impulso, não é simplesmente a oportunidade que ela tem de estar ali com aquele cara na mira dela e ela, tipo, dá um tiro, sair correndo, ninguém viu, ou ela simplesmente dá um jeito sei lá, ela dá um jeito de fazer uma ação e ninguém vê. Né? Uma coisa rápida, não é uma coisa rápida. Não é um tiro, não é um enforcamento, não é, sei lá, uma porrada no meio do crânio. Não, não é nada disso. Não é um envenenamento. Não é nada rápido. Ela leva as pessoas para um lugar, é preciso um cativeiro para isso, e nunca é o mesmo cativeiro, porque nunca é o mesmo lugar onde ela encontra suas vítimas. Esse é um ponto forte nessa vingança toda, né? Nunca é o mesmo lugar. Isso é muito a favor dela. Os crimes são cometidos em cidades diferentes, tá?
Então toda a sistemática ali do local, de um crime para o outro, é muito diferente. Já de propósito mesmo, para ninguém ver uma relação nessas coisas. Mas, por incrível que pareça, mesmo ocorrendo em cidades diferentes, em circunstâncias diferentes, ainda há características que fizeram com que o FBI enxergasse assim: opa, esses crimes aqui, na verdade, fazem parte do mesmo assassino. Estamos falando de um serial killer. Esses crimes têm ligação. Então, eles estão investigando agora qual que é a ligação para esses crimes. Só que eles não têm praticamente nada ali para chegar até o cara. Eles acham que é um homem, né? Eles acham que é um homem, descrevem, né, que é um homem que de repente tem problemas com impotência, descreve que é um homem que é perturbado, tem toda uma descrição de um perfil psicológico que normalmente é atribuído aos psicopatas que cometem esses crimes envolvendo a sexualidade, né? Então, segundo eles, eu achei, assim, quando eu li, uma coisa de estigma, né? Pronto, agora ficou o estigma do psicopata que lida com a sexualidade, né? Mas é o que o FBI normalmente tem como sendo rotina para a natureza desses crimes. Então é onde eles começam a pensar, a raciocinar, porque normalmente é o que eles encontram a respeito desses tipos de crimes. Então você vê, está muito distante de ser aquela mulherzinha tão frágil, né? Aparentemente ali que não daria conta desse tipo de recado. E isso faz com que ela fique cada vez mais à vontade em consagrar-se como namorada do Logan. Logan, esse agente do FBI, que ela seduz, né? E ela seduz tão bem, tão forte, que ela é tida como namorada dele. Olha só para onde a coisa vai, né? Um cara tão durão, né? Um cara tão cheio de si, uma muralha, e tão inteligente, tão perspicaz, né? Com uma assassina ali, bem, bem do lado dele, né? Uma assassina chupando o pau dele, uma assassina dando para ele, né? E ele nem imagina. E ele tá de quatro pela assassina. Ele tá numa situação que a gente vê aqui no livro, cara. A gente vê aqui que ele tá completamente enfeitiçado por ela, a ponto de ele estar no meio de uma investigação sobre um outro crime, uma coisa paralela ali, de uma outra situação que ele até compartilha com ela sobre o que é que eles estão investigando. E ele tá ali no meio daquela atividade toda, né? E ele tá com a cabeça em averiguar no celular se ela deixou mensagem para ele. E aí, se ela encontra a mensagem dela, rapidamente ele responde para ela. Então, olha só o cara, né? Tão durão, tão inteligente, tão isso, tão aquilo, mas com a cabeça completamente virada pela mulher. E ela, quando ele compartilha esse outro caso paralelo com ela, cara, se mostra muito sagaz em relação a esse caso. Então as opiniões que ela começa a dar ali batem com o que eles estavam procurando no caso e não estavam encontrando. E ele fica impressionadíssimo com ela por causa disso. Porque, tipo assim, pô, ele com tantos anos de FBI não conseguiu desenvolver tão facilmente esse perfil que ela traçou desse cidadão, né?
que eles estavam na cola ali por tanto tempo. E ela, em 2 tempos, ela destrinchou ali, não, vai procurar nas empresas de limpeza, mas vocês estão procurando errado, porque essas empresas nem sempre mandam o pessoal registrado. Tem pessoas que vão lá fazer tipo bicos, né? Aí ganham por fora e tal. Então ela já mandou a fita pro cara, eles nunca tinham pensado nisso. Entendeu? E aí é onde que ela acaba, ela acaba, cara, ela acaba assim, se incorporando cada vez mais na vida desse investigador. E ele tá tão louco por causa dela, o mundo dele tá girando em torno dela, ao mesmo tempo em que ele tem que resolver esse caso que ele passou para ela, e ao mesmo tempo em que eles também têm que resolver esses crimes que agora eles pensam que são feitos por um homem, e na verdade são os crimes que ela está cometendo. Mas ele só tem ela na cabeça o tempo todo. E os colegas de serviço estão todos assim, percebendo isso, sabe? Estão todos percebendo isso. Aí aquela história, a maioria não tá nem aí, né? Tipo assim, bah, o cara tá realmente virado, né? Não é o mesmo cidadão e tal. Mas foda-se ele, foda-se essa mulher que ele tá fudendo. Deixa eu fazer minha parte aqui, tá tudo certo, né? Só que dentro dessa equipe que tá assim, observando, mas não tá nem aí, tem uma cidadã, cara, a Hadley. A Hadley me surpreendeu. Porque ela, assim, do pouco que a gente vê, a gente tem essa impressão. Ah, ela é mais uma dos coleguinhas que estão ali e não tá nem aí para ele. Só que não. A história termina num encontro. É assim, a história termina, cara. Deixa eu ver se eu tenho como ler aqui para vocês. Não se preocupa não que isso não vai conjecturar spoiler. Ai, ai. Se bem que eu já falei tudo da história aqui, né? E é isso mesmo, é um canal de conversa. Eu sei que muitos de vocês não lerão esses livros, então eu vim aqui compartilhar sobre esse livro que eu li, que eu gostei, né? Então por que que eu gostei? Porque o livro é assim, porque o livro é assado, né? Porque eu sei que muitos aqui não lerão, então estou aqui trocando uma ideia. Olha só. Vamos ver da onde eu começo aqui. É isso mesmo. Eu vou começar por aqui. É a última página mesmo da história, tá? A última página. Vai ser rapidão aqui para compartilhar com vocês. Ela tá. Primeiro, ela falou com o Logan, que é o investigador do FBI, né? Aquela coisa de namorado e tal, não sei o quê, né? Olha, toma cuidado, tal, não sei o quê. Não, eu sempre tomo, minha linda, eu sempre tomo e tal, aquela coisa. Depois ela falou com o Jake, que é o comparsa dela, né? Que era o companheiro do seu irmão. Então, ela falou com ele o seguinte, olha só. O Jake perguntando para ela no telefone, né? Você tá mandando mensagem durante a ligação? Jake pergunta irritado, né? Ela tava mandando mensagem pro Jake, ela tava mandando mensagem pro Logan. E o Jake percebeu e falou isso, né? Você tá mandando mensagem durante a ligação? Jake pergunta irritado. Talvez um pouquinho, ela falou para ele, né? Volto a olhar essa narrativa em primeira pessoa, tá? Sempre em primeira pessoa, mas alterna entre trechos da Lana e trechos do Logan. Mas é muito interessante. É sempre em primeira pessoa, alterna entre os dois, mas é muito interessante. Então deixa eu continuar aqui, olha só. Você está mandando mensagem durante a ligação? Jake pergunta, irritado. Talvez um pouquinho.
Volto a olhar pela janela e dessa vez noto um carro e um lampejo vermelho antes de conseguir identificar quem está nele. Eu preciso ir. Sussurro para Jake. Então desligo antes que ele possa dizer alguma coisa. Deixo o celular na bancada e pego um revólver. Desativo a trava de segurança e caminho lentamente até a porta. Alguém bate e eu solto o ar. Duvido que o bicho-papão fosse bater educadamente antes de cortar minha garganta. O bicho-papão é o cara do caso relacionado que ela deu os palpites, tá? Ela descobriu que o cara tá atrás do investigador. E para isso, ela e o Jake deduziram o quê? Ele vai me pegar, porque eu agora sou a namorada do investigador. Então aqui tudo contribui para a gente achar que realmente o cara vai pegar ela. Mas olha só. Deixo o celular na bancada e pego um revólver. Desativo a trava de segurança e caminho lentamente até a porta. Alguém bate e eu solto o ar. Duvido que o bicho-papão fosse bater educadamente antes de cortar minha garganta. Pelo olho mágico, constato que é uma ruiva bonita, o que me deixa confusa. Eu também fiquei. Quem é essa ruiva bonita, né? Como assim? A história tá acabando. Visto jeans apoiada no encosto do sofá e me olho no espelho. Visto jeans apoiada no encosto do sofá e me olho no espelho. Enfio o revólver na parte de trás da cintura da calça e abro a porta, me recostando no batente para que ela não pense em se convidar a entrar. Olha só, meu bem, se você veio pregar o evangelho, vai ter muito trabalho pela frente. Se veio vender alguma coisa, então, vixe, tá perdendo seu tempo, porque eu faço todas as minhas compras online. Se você veio, oi, eu sou a Hadley Grace. Eu sou a Hadley Grace. Ela diz, me interrompendo. Seu nome soa vagamente familiar, mas não sei de onde. Tá, eu digo, dando de ombros para deixar claro que o nome não me diz nada. O Logan Bennett é o meu chefe. Fico surpresa. Você não deveria estar em Washington? Ouvi dizer que o bicho-papão fez outra vítima. Ela regala os olhos e pega o celular do bolso. Então lê alguma coisa e solta um palavrão. Vou ser rápida, Hadley diz, com um arquivo na mão. Ela o oferece a mim. Meu sangue corre mais rápido pelas veias quando abro e constato que meus piores medos estão se tornando realidade. Na verdade, você é que vai ter que ser rápida, Hadley diz. Me conta, por que caralhos você roubou a identidade de uma garota morta? A história termina assim. Ou seja, ela continua aqui, nessa parte 2. Tá? Ela continua nessa parte 2. A história termina com a Hadley descobrindo o caô que ela tá mandando para cima do Logan. A história termina com a Hadley esfregando ali com aqueles arquivos, ela tá esfregando na cara dela. Olha, eu sei o que você tá fazendo. Eu só não sei ainda por quê. Por que você tá seduzindo o meu patrão? Patrão não, colega de trabalho, né? Por que você está seduzindo meu colega de trabalho? Qual que é a tua, garota? Que está se fazendo de namorada dele, o grande amor da vida dele, mas você tá com uma identidade de uma mulher morta. Qual que é a tua? O Logan, ele não sabe nada da Lana. Porque a Lana, ela não existe. Lana era uma mulher que morreu. Aqui conta
exatamente como que ela se apropriou da identidade da Lana. Não, ela não matou a Lana, tá? Ela não matou a Lana, ela apenas se aproveitou de uma oportunidade. Elas eram muito parecidas, aquele clichêzão, né? Elas eram muito parecidas, então, para todos os efeitos, ela morreu e ela assumiu a identidade da Lana. A Lana rica, poderosa, a Lana burguesa, mas esse poder todo, quando a Hadley ficou sabendo, né, porque o Logan começou a falar para ela ficou com uma pontinha atrás da orelha, porque ela pensou, mas como assim? Essa mulher não faz nada, mas ela mora assim, nesse lugar, nesse tipo de casa, uma pessoa tão poderosa, tem alguma coisa esquisita aí nessa história, né? E ela não falou nada pro Logan, ela ficou caladinha, né? Investigando. Até que pegou esses arquivos e foi lá falar com a Lana. Qual que é a tua? Qual que é a tua? Porque Lana você não é. Vitória. Ela não menciona o nome verdadeiro, né? Pra moça. Mas a gente, que é leitor, a gente sabe que a moça chama Vitória. Tem muita coisa aqui que a gente vai se situando, tá? Porque isso é tipo um diário. Isso aqui tem uma linguagem de diário. Tanto da parte da Lana quanto da parte do Logan. É sempre em primeira pessoa. Então a gente vai se situando, tudo que eles pensam, tudo que eles sentem. É muito interessante. Eu fiquei, claro, chateadíssimo, porque a história terminou assim, né? Pô, tem tudo para resolver. Claro que isso foi uma estratégia para lançar esse segundo livro, que eu ainda não comecei a ler, mas na minha cabeça é o quê? É a continuação dessa história, né? Na minha cabeça aqui apenas continua tudo que foi encaminhado nessa parte aqui. Então agora eu preciso ler essa história aqui para saber, né? Na minha cabeça, eu acho que essa Hadley vai sumir. Porque veja bem, ela se colocou numa posição vulnerável. Lana matou 4 homens e no decorrer da história a gente vê que ela mata mais. A gente acompanha ela matando mais homens. Tanto que ela chegou em casa cheia de sangue, cheia de vestígios diversos. E de repente o Logan aparece de surpresa porque ele não aguenta mais, ele precisa ficar um pouco com ela. A sorte dela é que o cara estava tão fissurado nela, em possuí-la, em comer a xota dela, que ele não viu nada na frente dele. Ele viu sangue, mas era um pouco de sangue que ela tinha ali, ela nem percebeu que aquele sangue estava ali. Então ela deu uma desculpa qualquer para ele. E ele louco, do jeito que ele tava, né? Homem quando tá com tesão, cara, acabou. Ele só quer se aliviar, né? E ali ele não viu. Ele não viu os vestígios dos crimes que ela tinha acabado de cometer, né? Do cara que aliás, ela matou 2 naquele momento, né? Ela matou o Tyler. Ai, como chamava o outro, meu Deus? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar facilmente o nome. O Lawrence. Ela matou o Tyler e o Lawrence. E logo depois o Logan, o agente do FBI, foi trepar com ela. E ele tinha tudo para ver os vestígios que ela tinha deixado, mas ele estava tão louco de tesão que ele não viu nada na frente dele que não fosse ela. A Shanna maravilhosa que ela tinha.
né? E o livro não descreve isso sou eu que estou falando, tá? O livro não tem essa linguagem, não se preocupa com isso. O povo vai falar, ai, tá vendo? É um livro hot mesmo, olha a vulgaridade. Não, eu estou falando assim. No livro, uma ceninha ou outra que é colocada com cuidado, tá bom? Agora tenho que ler esse outro livro para eu ver como é que a coisa desenrola, tá? Não é meu hábito fazer isso, mas eu fiquei tão envolvido nessa história que eu vou fazer. Eu quero ver como é que isso continua. Olha só como que um livro mexe com a gente. Será que nesse livro aqui, nessa parte, o Logan vai descobrir que ele está trepando com a assassina dos homens, no caso que ele está trabalhando? E será que aquele outro caso, o tal bicho-papão, vai fazê-la refém para tornar o Logan vulnerável para ele? Para ele se vingar do Logan? Ou será que de repente não é o bicho-papão que vai virar refém dela? Ué, quem mata 6, 7 homens, mata mais um, né? Ou será que ela vai se aliar ao bicho-papão para destruir o Logan? O que será que pode acontecer nessa parte aqui? E a Hadley? Que agora a Hadley tá assim, tipo, eu sei que você não é essa pessoa que o Logan pensa que você é. O que vai acontecer agora em relação a Hadley? Estou curiosíssimo para acompanhar cada situação que tem que ser resolvida aqui. Estou curiosíssimo. É basicamente isso, uma história de vingança, os caras que promoveram esse coletivo, tá? Contra ela, contra o irmão dela, o irmão foi morar com Deus, ela sobreviveu e quer se vingar. Sem querer, sim, pelo menos é o que mostra aqui no livro, sem querer o caminho dela se cruzou com o caminho desse poderoso do FBI e eles estão se envolvendo. Um envolvimento muito grande. A assassina com o agente do FBI que está investigando esse caso. Eu sei que você vai falar, ai Fabiana, é tão clichê, você está impressionado com essa história? Ah, eu tô. Para mim isso é uma novidade. Em livro, né? A linguagem do livro, essa forma de diário, para mim isso é uma novidade. Então, sim, eu fiquei bastante fisgado aqui com a maneira como essa história foi contada. Eu queria ter a façanha, a mesma façanha que eu tive com esse livro, de ler 150 páginas num dia. Eu quero ter essa façanha com esse, mas eu sei que esse feito, acho que eu não vou conseguir nunca mais. Porque eu não sou esse leitor voraz. Eu não sou. Mas eu vou começar agora esse livro aqui. Vamos ver como é que as coisas continuam, né? E ainda bem, né? Agora eu agradeço esse presente, porque o combinado era eu receber só esse livro de presente. Mas o Titio dos Livros me mandou os dois. Então, muito obrigado ao Titio dos Livros por ter mandado a continuação, tá? Muito obrigado mesmo. Porque me poupou agora de eu ter que buscar por ela. Muito obrigado. Vai facilitar para mim agora ver a continuação dessa história. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal,
O canal tá só começando, pessoal. Ele vai ter bem essa pegada mesmo, né? De eu vir aqui conversar com um amigo, né? Conversar com um amigo sobre essa minha experiência com o livro que eu li. E você é esse amigo. Você. E a pegada é essa mesmo. Ai, Fabiano, não gostei. Você deu muito spoiler. Você falou do livro inteiro. Eu falei mesmo. Mas muita gente que está assistindo não vai ler o livro. E quem vai ler o livro serão as pessoas que agora sabem como é que é e elas vão querer ter por si mesmas a experiência com a história. Tá bom? Então é isso. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Qual será o próximo vídeo? Não sei. Não prometo, cara. Agora sim, quando é que eu vou falar dessa continuação aqui? Não sei. Não sei. Pode ser que o próximo vídeo tenha um assunto completamente diferente, tá? Então, não vou aqui deixar o compromisso. No próximo vídeo eu vou falar desse livro. Não. Pretendo falar logo desse livro. Quando? Não sei. Mas, claro, vou colocando vídeos aqui. Tá bom? Agora sim. Um abraço. Agora eu vou de verdade. Até o nosso próximo vídeo.